Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e vamos fazer mais uma aula para o curso de automação industrial. Hoje vamos estar falando sobre cultura organizacional, cultura nas empresas, no geral, comércios, instituição de ensino. Ou seja, a primeira coisa é separar um pouco organização, né? Se eu falar simplesmente cultura nas empresas, fica um pouco restrito. Então, cultura nas organizações abrange um local de trabalho independente, pública, privada, o tipo, se é indústria, se é comércio, se é na área de logística, enfim, abrange. Nós vamos estar falando dessa questão dessa cultura organizacional. Ou seja, como eu, como trabalhador, né, no nosso curso aqui, como automação, estaremos inseridos dentro dessa organização. Então, primeiro vamos falar um pouquinho do que é cultura, né? Cultura é um modo de ser, né? Crenças de um povo, né? Tradição, os hábitos, né? Toda essa questão que determina a identidade de um povo, de uma região. Então, esta questão da cultura define a forma como as pessoas se entendem, né? E primeiro é entender o que é cultura, né? As pessoas agem de uma determinada maneira e muitas vezes não detêm o conhecimento de onde veio. Então, cultura é isso, é algo mais natural, ou seja, é espontâneo, é de uma certa comparação. Eu fui criado de uma família dessa forma, que essa família tinha uma cultura do local, e, enfim, é algo que fica meio automático, vamos dizer, né? A cultura está enraizada, virou automático. Então, relaciona a história da região, história do povo. Nós estamos falando só da questão cultura, não entramos ainda na cultura organizacional, né? Entender um pouquinho primeiro o que é cultura para depois unir os dois temas, cultura organizacional, né? Então, a cultura depende da sua origem, das suas lutas, das suas derrotas, das suas vitórias. Então, cultura muitas vezes está baseada numa história, numa construção. Então, vamos levar isso para as organizações. Quem normalmente constrói, né, começa a construir essa cultura numa organização, vem muitas vezes de seus fundadores. A cultura de seus fundadores pode, obviamente, ao longo do tempo mudar, mas vai ao encontro da questão da própria cultura de um povo, ou seja, depende de suas origens, né? Vamos imaginar uma organização no Brasil que a origem seja estrangeira, por exemplo, alemã, francesa, enfim, as organizações que foram criadas, né, baseadas numa cultura que veio de outro continente, de outro país ou de outro estado. Então, muitas vezes a empresa é criada e esta pessoa que criou, ou esse grupo de pessoas que criaram esta organização, essa empresa, essa indústria, temos vários exemplos, traz essa questão da própria cultura do próprio dono. Como eu disse, ele pode mudar ao longo do tempo. E por que é importante entender a cultura da organização? Eu sou um simples trabalhador, eu vou me candidatar, por exemplo, a um emprego de técnico em automação numa indústria, numa escola, numa grande rede de varejo. Enfim, é importante entendermos que existe uma cultura enraizada lá e temos nossas culturas pessoais, né? A cultura que nós vemos da nossa família, da nossa forma de agir, né? De onde estudamos. É importante que não tenha esse choque, ou se tiver, é como construir um caminho paralelo indo ao encontro, para que a sua cultura, o seu modo de ser, não entre em choque com a cultura da empresa, porque aí pode ser que só tem 3 caminhos, tá ok? Você entender que é diferente o seu modo de agir com que o modo da empresa age e não ter esse acerto, né? Ter esse conflito. Então, você pedir demissão ou a empresa muitas vezes desligar porque não houve essa interação maior.
Então é importante conhecer a cultura, é importante saber que empresas têm cultura. Você pode entrar numa empresa que ela é mais ligada à inovação, então é possível que ela vai dar mais valores para aqueles trabalhadores que dê sugestões de inovações. Pode ser uma empresa, uma organização que seja mais conservadora. Então, muitas vezes, não aceitar de imediato uma sugestão sua de melhoria num processo. Nós estamos falando de automação. Eu estou dando esse exemplo para que vocês, né, que estão aí do outro lado, que possam estar dentro já trabalhando de uma organização ou que vão trabalhar dentro de uma organização, entenda que as empresas, as organizações, existe uma cultura, por exemplo, de segurança do trabalho. Algumas empresas estão mais enraizadas, né? Que veio, por exemplo, por história, por derrotas, pode ter, por exemplo, tido vários acidentes e a empresa mudou totalmente o seu rumo. Lembra que eu falei da cultura de um povo? Pode ser derrota, vitória, história, né? Ou seja, toda a bagagem. Então, se nesta empresa tem uma cultura mais enraizada, mais forte da questão de segurança do trabalho, e a hora que você está adentrando, está iniciando o trabalho, ou já está como estagiário, ou já trabalha num setor, é necessário estar atento se a cultura, reforçando, né, da importância de segurança, mas ainda vivenciamos que em algumas empresas e alguns lugares pode ser que não esteja tão forte a questão da segurança. Então, se você tem essa cultura já enraizada, fortalecida na área acadêmica da questão de segurança ou na sua vida, no seu contexto pessoal, ou seja, só vai somar, só vai agregar. Então, não vai ter conflito, porque o pior dos mundos é quando existe um conflito muito forte entre o seu modo de ser e o modo, no geral, como a empresa encara os trabalhadores, como ela encara o mercado, como encara a sociedade. Se houver um conflito muito forte, você não vai estar se sentindo muito bem na empresa, e a empresa, da mesma forma, não vai estar entendendo que você está colaborando, que você está buscando os objetivos da empresa. Então é importante entender onde que você está, qual que é a cultura geral. Ela é mais de inovação, ela é mais conservadora, ela é mais de resultados, eu busco resultado imediato, ela é uma empresa mais focada à qualidade, mais à produtividade, é um conjunto. Então é importante conhecer isso e você se identificar qual que é a sua cultura até aquele momento. Obviamente que a cultura é um aprendizado. Então, o que você vai buscar? Você quer ficar na empresa? Você vai buscar não se adaptar, mas tentar buscar ir ao encontro, buscar o resultado, o que a empresa tem como valores, né? Aquela questão prioritária. Porque senão só tem essas três alternativas. Ou você pede a conta, ou você é mandado embora, ou a terceira, você vai estar num lugar infeliz. Então, ok? Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima. Muito obrigado.